constitucional de revisão. Atualmente não posso voltar a adotar por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM genérica, onde foi determinado pelo Supremo que emenda constitucional de revisão apenas uma vez, e foram feitas, naquele período, 6 emendas constitucionais de revisão. Resumo do resumo do resumo. Hoje, só posso modificar a Constituição de acordo com as emendas constitucionais previstas no artigo 60 da Constituição, que na atualidade correspondem a 56 emendas constitucionais. Vamos ver mais uma perguntinha? Perguntinha interessante até agora, hein? Só pergunta interessante. Vamos ver mais uma perguntinha? No Brasil, a pena de morte pode ser estabelecida em tempo de paz? Outra pergunta interessante, só perguntas interessantes, hein? Se pena de morte pode ser estabelecida em tempo de paz? É óbvio que não. Pena de morte no nosso país, presta atenção, questão interessante. Pena de morte existe, hein? Pena de morte existe em caso de guerra declarada, está no artigo 5º da Constituição. É possível pena de morte em caso de guerra declarada. E o que eu vou utilizar nesse caso? Eu vou utilizar o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Então é muito importante, é possível pena de morte em caso de guerra declarada, mas em tempo de paz não é possível. Em tempo de paz não posso utilizar a pena de morte. Quer dizer que pena de morte no país existe, está no artigo 5º da nossa Constituição, é possível pena de morte em caso de guerra declarada, uma guerra externa. Existe um inimigo externo, um outro país está atacando o nosso país. E nós podemos, por exemplo, se houver alta traição, alguém está revelando nossos segredos estratégicos para um outro país. Este indivíduo foi pego, vai ser punido, vai se aplicar o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Dentre as penas por alta traição, fuzilamento ou prisão perpétua. Olha que interessante. Pena de morte só em caso de guerra declarada. Em tempo de paz não é possível. É uma cláusula pétrea. Por quê? Trata-se de direito e garantia individual, que está previsto lá no inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 60, direito e garantia individual, cláusula pétrea. Está previsto que a pena de morte só em caso de guerra declarada, e isso está previsto no artigo 5º. Quer dizer, professor, que pena de morte só em caso de guerra declarada. Em tempo de paz não é possível, por quê? Tenho que proteger a vida. Excepcionalmente posso tirar a vida. Quando? Quando a Constituição autoriza. Pena de morte só em caso de guerra declarada. Em tempo de paz não é possível. Questões importantes e interessantes. Vamos caminhar para mais uma questãozinha? Vamos ver outra perguntinha interessante? O Brasil pode adotar uma forma unitária de Estado? Olha que interessante. O Brasil, o que significa forma unitária de Estado? É aquela forma de Estado em que não existe divisão de competências entre os entes federativos. Eu tenho um centro único do poder. Dali vão irradiar, né, todas as determinações de ação dentro daquele Estado. Então, o Estado unitário, ele já existia no país, na época da monarquia. Então, na época da monarquia, tinha um Estado centralizado, centralizador, Estado unitário. Dali, partia o poder, saiu o poder. Das mãos do imperador, saía a ordem de quem podia fazer o quê. Agora, quando eu tenho, presta atenção, o contrário do Estado unitário, é o Estado federal. O que é o Estado federal? É aquele Estado que admite a repartição de competências entre os entes federativos. Admite-se a repartição de competências entre os entes federativos. O Brasil é um Estado federal. O Brasil é um Estado federal. Ele admite divisão de competências? Admite. Isso está expresso, meus amigos. Aonde? Tanto no artigo 1º quanto no artigo 18 da Constituição. Tanto o artigo 1º quanto o artigo 18 admitem o quê? A divisão de competências entre os entes federativos. Admite-se a divisão de competências entre os entes federativos. E é muito importante. O nosso país reparte a competência entre, se você pegar o artigo 18, que é o que mais cai em concurso, divide a competência entre União, Estados-membros, Distrito Federal e os municípios. Quer dizer que existe divisão de competências entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Há essa divisão de competências. Muito interessante. Agora, professor, eu pergunto, essa divisão de competências entre a União, Estados-membros, DF, municípios, eu posso acabar com isso, transformar tudo isso em Estado unitário? Não posso utilizar, transformar o Estado federal em Estado unitário. É cláusula pétrea. Nós vimos lá no parágrafo 4º do artigo 60 que o Brasil adota a forma federativa de Estado. Está expressamente isso lá. Não serão objeto de deliberação as propostas de emendas tendentes a abolir. Abolir o quê?
abolir a forma federativa de Estado. Eu não posso. Então é a interpretação a contrário senso. Se recorda na faculdade o que é a interpretação a contrário senso? A norma diz uma coisa, eu não posso interpretar de modo contrário. Então, hipoteticamente, se a norma dissesse A é bonito, a Constituição diz lá, A é bonito, eu não poderia fazer uma lei A não é bonito. Né? Se A é bonito é porque A não é bonito. Não, professor, ficou feio, não entendi. A é bonito, é sinal que ele não é feio. Se eu estou dizendo que o Brasil adota a forma federativa de Estado, é sinal que não pode adotar a forma unitária de Estado. Então é nesse sentido. Então o Brasil não pode voltar a adotar a forma unitária de Estado. É cláusula pétrea. Acho que estamos caminhando para a última perguntinha, não é isso? Vamos ver a última perguntinha, então? Professor, quais são as normas fundamentais que existem no federalismo brasileiro? Olha que interessante, as normas fundamentais que existem no federalismo brasileiro. Bom, normas fundamentais são normas que estão escritas na Constituição. Então, dentro do federalismo brasileiro, as normas fundamentais são aquelas redigidas, ditadas, escritas na Constituição Federal 88. E muito importante, temos várias normas, temos princípios, normas gerais, direitos e garantias fundamentais, separação dos poderes e outras normas muito mais, né? Muito mais normas. Interessante para nós, as normas fundamentais do Estado Federal Brasileiro estão na Constituição Federal. Para fins de concurso, você não pode esquecer, muito importante, as cláusulas pétreas, né? Costumam cair muito em prova. As cláusulas pétreas são normas especialíssimas que têm uma proteção na Constituição. Eu não posso mexer nas cláusulas pétreas para reduzir direitos, para diminuir direitos. Então, é claro e evidente, é de modo bem claro. O que está lá são normas muito importantes, normas fundamentais para o país e para o próprio Estado Federal Brasileiro, e desse modo não podem ser retiradas. E olha que interessante, além da previsão das cláusulas pétreas, se recordam? Parágrafo 4º do artigo 60, estão as cláusulas pétreas expressas ou explícitas. O próprio artigo 19 é muito importante para você prestar concurso, prova da OAB, MP, delegado, juiz, etc. No artigo 19 da nossa Constituição, anote aí, você deve copiar, você vai prestar a prova da ordem, deve copiar o artigo 19 no seu caderninho. E vai ler o quê? Vai ler o artigo 5º várias vezes, que ele cai muito em prova, primeira fase, segunda fase, etc. Muito importante. No artigo 19, eu tenho situações que nenhuma unidade federativa, União, Estados, DF, municípios, pode adotar. Nenhuma delas pode adotar certas situações, pode realizar certas situações. Olha que interessante. Um ente federativo não pode discriminar pessoas de outro ente federativo. O Brasil não pode adotar uma religião oficial, não pode ter uma religião do Estado de São Paulo, do Estado da Bahia, do Estado de Minas Gerais, não pode ter uma religião do município do Rio de Janeiro. Perceberam? Eu não posso ter religiões oficiais. Agora, interessante, a União pode ajudar ONGs vinculadas a certas religiões, desde que seja para interesse público. São as entidades filantrópicas. Isso é muito importante. Quer dizer que o Estado não pode se relacionar com uma religião, não pode ter uma religião oficial. A única possibilidade do Estado ajudar alguma religião é aquela religião que tem uma ONG, por exemplo, uma organização não governamental, que recebe valores para ajudar as pessoas carentes, as pessoas hipossuficientes, mais fracas. Então, presta atenção. Artigo 19 é importante. O Brasil é um país laico, porque não adota uma religião oficial. A relação entre Estado e religião diz respeito apenas à colaboração de interesse público. Não pode haver discriminação entre pessoas, entre nacionais do mesmo país. Não pode haver. Quer dizer que o Brasil não pode ter uma religião oficial, não pode haver discriminação, e os documentos públicos dos vários entes federativos têm fé entre eles. A certidão de nascimento de São Paulo vale no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vale no Amazonas, quando o Amazonas vale lá no Rio Grande do Norte, etc, etc. As certidões, os documentos públicos têm fé pública. Quer dizer, um documento de uma unidade federativa vale em qualquer outra unidade federativa. Ok? Muito importante, então. Vamos caminhando já. Então, olha o que nós fizemos até agora. Respondemos 5 questões interessantíssimas feitas pelos telespectadores, pelos alunos, pelos passantes que estavam transitando aqui próximo do nosso estúdio. Agora, é só isso? Não, nós temos ainda um terceiro bloquinho. O terceiro bloquinho, nós vamos responder questões da OAB. É o X da questão. Vamos lá, então, ao terceiro bloquinho, né? Terceiro bloquinho que é o X da questão.
Vamos, então, analisar as questões da OAB, tanto a questão da OAB nacional quanto a questão da OAB estadual. A primeira questão da OAB